chega, ele liberta o homem. Diz que ele falou, ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você quer ser livre? Entregue sua vida a Jesus e deixe Ele cuidar de tudo. Hoje é um culto de missões, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro das missões. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Glória a Deus. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Atos capítulo 1, a partir do versículo 1. Vamos ler até o versículo 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, a inerrante palavra de Deus. O primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo, após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. No texto da Bíblia de vocês aí, não muitos dias depois. É isso? Glória a Deus. Então, irmãos, essa palavra é sugestiva para esta noite. Culto de missões. Tudo aquilo que já foi falado aqui. E esse livro que nós acabamos de ler, que é o único livro histórico do Novo Testamento, livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, pelo evangelista Lucas. Observem que ele trata essa escrita como segundo tratado, porque o primeiro tratado é o evangelho que ele escreveu, e ele menciona aqui o mesmo personagem que ele menciona no prefácio do evangelho. Quando a gente começa a ler o evangelho de Lucas, ele vai citar esse Teófilo, que nós não sabemos quem é ele. Há muitas conjecturas, possibilidades de quem seja Teófilo. Talvez um notável, talvez um aristocrata, porque esse nome, ele era um título honorífero, que era usado para elencar os governadores da época. Talvez ele fosse alguém da aristocracia, talvez um governador, né? O fato é que Lucas menciona ele tanto no Evangelho, como também aqui quando ele escreve os Atos dos Apóstolos. E esse texto que nós lemos agora, ele tem algumas coisas aqui que nos revela o que aconteceu no período entre a ressurreição de Jesus e a sua ascensão, quando ele então foi assunto ao céu, que é a narrativa desse capítulo 1 aqui. Quando a gente lê o último capítulo do evangelho que escreveu Mateus, ele vai dando as últimas instruções para os discípulos, e nesse período que ele fica aqui, nós percebemos que ele vai dar muitas instruções. Então a primeira coisa que eu percebo aqui, nesse texto que nós lemos, é que Lucas, ele retrata a infalibilidade e a veracidade da ressurreição de Jesus, que realmente Jesus ressuscitou, e nessa descrição dessa veracidade também, ele vai mostrar
algumas instruções finais de Jesus referentes ao reino de Deus para os discípulos e para nós também, que somos a igreja do Senhor. Então perceba comigo o versículo 1, quando ele diz assim, o primeiro tratado, porque ele já está falando lá do evangelho que escreveu, o evangelho de Lucas. O versículo 2 e o 3 vai nos mostrar exatamente essa questão da ressurreição. O 2 diz, até o dia em que foi recebido em cima onde? No céu, no terceiro céu, após ter dado mandamentos dele. Não, ele recebeu do Espírito Santo, e esse mandamento ele deu aos apóstolos que ele havia escolhido. Por que os apóstolos que ele havia escolhido? Porque os 12 apóstolos representam, como eu falei aqui ontem, o número governamental. É um número totalitário, porque eles representam a igreja. Porque Jesus ele começa a igreja com 12, e ele forma a maior equipe de trabalho do mundo. Porque quantos e quantos milhares, primeiro 12, depois ele dá instrução para mais 70, e depois a Bíblia diz que se convertem 120, se tornaram 120, no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Depois Pedro vai pregar um sermão poderosíssimo, que vai agregar mais 3.000 almas, e assim por diante cada dia Deus vai acrescentando o número de salvos, e a igreja se transformou, né? O cristianismo hoje ainda é a maior religião do mundo. É claro que nós sabemos que há uma possibilidade muito clara de que o islamismo, muito em breve, seja a maior religião do mundo, mas por enquanto ainda é o cristianismo. Mas não é apenas os números que são importantes, é o fundamento do cristianismo. Como nós estamos vendo aqui, o objetivo principal do cristianismo, do evangelho, da igreja, é resgatar as almas que estão sem esperança. Então aqui, não há dúvidas, quando a gente lê o versículo 2 e o versículo 3, que diz, aos quais ele também se apresentou vivo. Observe que ele está vivo. Ele ressuscitou. Nós não pregamos um Deus morto, nós pregamos o Deus vivo. E por meio de muitas provas infalíveis, significa que não há dúvidas, Jesus Cristo vive. Por isso que o sepulcro está vazio. Quando alguém tem a oportunidade de ir ao sepulcro de Jesus, tem uma placa lá, ele não está aqui, ressuscitou, ele vive. Então, irmãos, acompanhem comigo aqui, para nós percebermos algumas coisas que eu quero mostrar. Ainda no versículo 3, a Bíblia diz que por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, isso depois da ressurreição, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Que coisas são estas? São as instruções finais para que a igreja pudesse avançar na pregação do evangelho, ganhando almas para o reino de Deus, na edificação do reino de Deus dia após dia, trabalhando de forma ordenada, segundo as diretrizes dele, segundo a metodologia dele, segundo as instruções que ele deu, porque o dono da igreja chama-se Jesus. Então aqui, observem comigo, quando Paulo vai tratar sobre a ressurreição em 1 Coríntios 15, ele vai trazer essa certeza de que Cristo ressuscitou, e ele diz, se ele não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos, mas se ele ressuscitou, nós haveremos de ressuscitar, porque ele está falando provavelmente com os saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Irmãos, um dos grandes pilares do cristianismo é a ressurreição. Nós não acreditamos em reencarnação, nós acreditamos na ressurreição. Aliás, o cristianismo e o judaísmo são as únicas duas religiões que trazem certeza e esperança da ressurreição do corpo. As outras religiões, elas falam muito sobre a lei do karma, reencarnação, que a pessoa
morre, depois volta aqui em vários corpos. Mas à luz da Bíblia, à luz do cristianismo, à luz dos ensinamentos de Jesus Cristo, nós acreditamos piamente que um dia todo aquele que foi salvo, que deu crédito à pregação do Evangelho, que acreditou na mensagem da igreja, que acreditou na mensagem dos missionários, que acreditou na pregação das Escrituras, e ele desceu ao pó da terra, e nesse momento o seu corpo está dormindo no pó da terra, o corpo, mas ele, a sua alma e o seu espírito está no paraíso, aguardando o momento da ressurreição, da vinda de Jesus. Eles haverão de ressuscitar, porque existem provas infalíveis que Jesus, o primogênito dos mortos, a primícia, aquele que ressuscitou e a morte não pôde segurá-lo, aquele que não voltou a morrer como alguns que ressuscitaram no passado, porque ele venceu a morte e ele facultou o direito de ressurreição para os salvos. Se você deseja um dia ver alguém que você ama, que morreu salvo, na esperança, seja fiel, siga o caminho do Senhor, receba Jesus como Salvador, se entregue a Ele, porque um dia você também haverá de ressuscitar, se você não alcançar o arrebatamento da igreja vivo. Então aqui, provas irrefutáveis de que o Senhor ressuscitou. Mais uma coisa que eu percebi aqui no texto, está no versículo 4 e 5, é que a ordem para esperar a promessa. O que é essa promessa? Porque lá nos evangelhos, Jesus já havia soprado nos discípulos e disse para eles: recebam o Espírito Santo. Mas aqui ele não está falando de apenas receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele trabalha, ele atua na vida do cristão de três formas: aliás, em nós, porque ele faz morada em nós; sobre nós, que é esse que nós vamos tratar aqui agora, que é o revestimento de poder; e conosco. Ele está conosco todos os dias, em todos os lugares, porque o Espírito Santo ele está com a igreja. Jesus, na sua ascensão, o que é que ele disse em Marcos 16, 17 e 18? Ele disse que em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e ele vai fazer promessas ali, e essa promessa vai se cumprir aqui depois da sua ascensão. E ainda em João 16, versículos 7 e 8, ele diz que não seria possível que o Espírito Santo viesse, o Consolador, se ele não fosse. Então Jesus precisou se ausentar para que o Espírito Santo viesse. Como Jesus ele já ressuscitou, ficou 40 dias aqui ainda com os discípulos, inclusive comeu e bebeu com eles, e depois na sua ascensão ele foi, o Espírito Santo veio. Quando o Espírito Santo, no arrebatamento da igreja, ele vier nos ares, o Espírito Santo vai com a igreja e entrega a igreja nas mãos do Senhor. Agora, perceberam uma coisa que eu quero mostrar para vocês? O versículo 4 diz assim: tendo reunido com eles, com os discípulos no caso, ordenou-lhes que não partissem, na tradução de vocês, não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa. Que promessa é essa? A promessa que ele fez em Marcos 16, 17 e 18. Vamos ler? Vamos projetar aqui Marcos 16, 17 e 18. Glória a Deus. Hoje é um culto de missões e nós precisamos saber isso daqui. Observe Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais seguirão, acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Mais um: pegarão em serpentes, e se beberem coisa mortífera não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Olha a promessa. Essa promessa vai se cumprir aqui no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Voltando para Atos capítulo 1, quero mostrar algo para os irmãos aqui. Vou ler mais uma vez o versículo 4. Tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse que de mim ouvistes. Porque João verdadeiramente batizou com água,
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Naquela tradução de vocês aí diz, não muito tempo depois. Quantos dias vocês acreditam que demorou, depois que Jesus dá essas últimas instruções e ele vai assunto ao céu, para que se cumprisse essa promessa? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Quantos dias vocês acham? Demorou muitos dias? Ele diz poucos dias. Quantos dias será? Vamos fazer uma pequena conta aqui para os irmãos descobrirem aqui agora. Jesus morreu por ocasião da festa da Páscoa, ok? É só ler nos evangelhos. A festa de Pentecostes, que vai acontecer aqui no capítulo 2, por isso que nós somos pentecostais. Tem pessoas que você pergunta, por que você é pentecostal? Não sei, eu sou pentecostal do fogo, mas não sabe que está relacionado com o dia de Pentecostes, que acontecia 50 dias após a festa da Páscoa. Logo, daí vem o nome Pentecostes, vem de 50. O Brasil é pentacampeão de futebol, porque ele ganhou 5 vezes. 50 Pentecostes. Então, se nós partimos do pressuposto que são 50 dias depois, nós precisamos entender que o texto diz que Jesus ficou 40 dias depois da ressurreição. 3 dias, a Bíblia diz que ele ficou no seio da terra, quando ele foi sepultado, e ele não ficou ali dormindo. A Bíblia diz também que ele desceu às partes mais baixas da terra, nesse período de 3 dias antes da ressurreição, e ele pregou para os espíritos antediluvianos, que haviam morrido sem esperança, proclamando a sua vitória sobre a morte, sobre o pecado. Então nós temos que tirar esses 3 dias, de 40 dias que ele ficou, tirando 3 dias dos 50, sobrou 47. Então nós podemos asseverar aqui nesta noite, que dessa fala, dessa instrução, da ascensão, até o momento que eles recebem a promessa, passou-se 7 dias. Perceberam? 7 dias. Então quando a gente vai para o capítulo 2, no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, diz assim, e tendo chegado o dia de Pentecostes. Então aqui passou-se os 50 dias, desde a morte de Jesus e a ressurreição, até a sua ascensão. Aqui já é 7 dias depois que Jesus ascendeu ao céu. Eles estavam todos cordialmente em um só lugar. De repente veio um som do céu como de um vento impetuoso, ou veemente, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Observe que não é um vento, é um som como que de um vento. Aqui é a promessa que eles vão receber. Jesus disse, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejais revestidos. Você sabe o que é a promessa? É o batismo no Espírito Santo. É receber o dom de línguas. Para que serve isso, pastor Mauro? Isso é um revestimento, é um plus a mais, para que a pessoa possa realizar a obra de Deus, expulsar demônios, autoridade, um plus a mais, né? Algo mais. O que é um plus? Um carro plus, que tem algo mais. Então quem já tem o Espírito Santo, todo salvo tem, mas quando ele recebe o batismo no Espírito Santo, que é quando o Espírito Santo vem sobre o crente, e aí ele começa a falar línguas estranhas ou estrangeiras. Essa língua pode ser línguas espirituais ininteligíveis, ou pode ser língua também de nações, pode acontecer, como aconteceu aqui, para que ele esteja. Por que aconteceu isso daqui? Para que as nações que estavam reunidas fossem evangelizadas naquele dia. Para isso aconteceu a promessa, até que do alto sejais revestido. Esta promessa, ela ainda é extensiva para os dias de hoje. Todo aquele que é salvo, ele pode receber o batismo no Espírito Santo, independentemente de quantos dias ou quantos anos ele está na igreja. E mais uma coisa, vou dizer para vocês, antigamente, alguns irmãos diziam assim, eu tenho que esperar o batismo no Espírito Santo, porque é na hora de Deus, é na hora que Deus quer. Nós não sabemos, mas a única vez que Jesus mandou esperar o Espírito Santo, esse revestimento de poder é aqui. A partir de agora, todo crente salvo, ainda que ele tenha se decidido hoje, levantado a sua mão hoje, ele já pode receber hoje mesmo, porque não precisa esperar mais, está à disposição de todo salvo.
salvo. Eu conheço irmãos que no dia que ele tomou uma decisão e disse, eu quero Jesus, naquele dia mesmo, ele já recebeu. Por exemplo, no meu caso e no caso de um irmão que eu não vejo há muitos anos, no momento que nós somos batizados nas águas, ao sair das águas nós já recebemos o batismo no Espírito Santo. Então, se você é salvo, se você ainda não recebeu, se você ainda não fala em línguas estranhas, busque, creia na promessa, saiba que a promessa é para você e para todos os salvos, e você pode ser revestido com o revestimento de poder. Você já viu um carro blindado? Carro blindado? Um carro comum, se alguém atirar num carro comum, aquele projétil vai transfixar a lataria do carro e pode atingir quem está lá dentro. Mas o carro blindado não, porque ele tem uma blindagem, algo mais. É isso, numa ilustração bem simples, o que significa o batismo no Espírito Santo. No capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, eles começam ouvindo um som de um vento veemente. Versículo 3: e lhes apareceram línguas como de fogo. Como que de fogo? Não é língua de fogo, viu? É como que de fogo. E começaram a falar, que repartiram e pousaram sobre cada um deles, como uma vela. Se eu tenho uma vela acesa, eu vou acendendo quantas velas eu quero. Foi repartido de um para o outro, nessa visão que eles tiveram. Versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações, debaixo do céu. Então havia muitas nações, mas no momento que eles começam a receber aqui, são línguas de nações, que é chamado dentro da teologia de xenolália. Eles começaram a falar na língua das nações, e as pessoas entendiam o que eles estavam falando. Aí você pode dizer assim, mas pastor Mauro, isso não é para hoje. Como muitos cessacionistas, que não acreditam mais nos dons espirituais. É por isso que nós somos uma igreja pentecostal, porque nós cremos nos dons, na atualidade dos dons espirituais. E se uma igreja não busca os dons, ela é uma igreja fraca. Uma igreja que não glorifica a Deus durante o culto, ela é fraca. Uma igreja que não fala em línguas estranhas, ela é uma igreja que ela poderia ter muito mais, mas ela não tem. Os dons espirituais, ele nos capacita, são ferramentas que nos abaliza para fazer a obra de Deus com mais intensidade, com mais capacidade. Se você ainda não buscou os dons espirituais, busque esses dons, porque eles estão disponibilizados pelo Espírito Santo, para que eu e você recebamos e possamos fazer a obra de Deus com dedicação, com mais amplitude, com mais alcance de pessoas. Está nesta noite aqui Deus falando conosco. É um culto de missões, quer ganhar almas? Busque os dons espirituais, está disponível. Quer ver como está disponível? Ainda no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 39, olha o que a Bíblia diz. Atos capítulo 2, 39. Porque a promessa, que promessa que Jesus fez? A promessa que ele disse que eles deveriam esperar é para vós e para os vossos filhos, e para todos os que estão longe, todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Glória a Deus, percebeu? Para quem é essa promessa? Para todos os crentes, os salvos, todos os cristãos que creem nas Escrituras, que se decidiram. Se você não recebeu ainda, você pode buscar, porque está disponível. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo. Isso é o batismo no Espírito Santo que nós tanto falamos, porque isso daqui traz um revestimento para que a pessoa possa fazer a obra de Deus. Isso aqui, irmãos, não molda o caráter da pessoa, viu? Isso aqui não é para moldar caráter. O que molda o caráter é o fruto do Espírito, que é uma outra coisa. Isso aqui é para que a pessoa esteja mais fortalecida, mais preparada, com mais ferramentas para fazer a obra de Deus, trabalhar no reino de Deus. Não são instruções sobre serviço do reino de Deus que Jesus deu aqui nas suas últimas instruções?
O texto diz que ele ficou falando com eles por 40 dias, ainda com eles visto por muitas pessoas, dando instruções e falando acerca do reino de Deus. Então o reino de Deus, missões está relacionado com o reino de Deus, evangelismo é o reino de Deus, culto como esse nessa noite está relacionado com o reino de Deus, aconselhar as pessoas sobre Deus está relacionado com o reino de Deus, falar de Jesus para aqueles que estão sem esperança está relacionado com o serviço do reino de Deus. Se você não fez ainda, te prepara, porque Deus quer te usar. Todos nós podemos fazer algo para o reino de Deus. Tem pessoas que não vão conseguir cantar, eles não foram preparados para cantar, eles não têm aptidão para cantar, mas eles podem fazer outra coisa. Tem alguém que não vai tocar instrumento, ele não vai tocar, ele não vai conseguir tocar, ainda que ele tente fazer uma aula, mas ele não foi chamado para aquilo. Outros também não vão conseguir pregar ou ensinar, outros não vão conseguir ser diáconos, não foram chamados para isso, outros não serão presbíteros, mas cada um de nós temos algo para nós dedicarmos para o reino de Deus, e ainda se recebermos esse dom, o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, nós estaremos mais preparados para fazer o trabalho no reino de Deus. Porque se você conversar com um crente sensacionista, que não crê na atualidade dos dons, ele vai dizer assim: eu também tenho o Espírito Santo. E ele tem razão. Se ele é de uma igreja tradicional, ele tem o Espírito Santo. Nós não somos exclusivistas e achamos que o Espírito Santo é só para nós. Eles têm o Espírito Santo também. Converse com um crente batista tradicional, um presbiteriano. Nós não podemos ter a pretensão de dizer: esse daí não tem o Espírito Santo. Ele tem, só que ele não recebeu o revestimento de poder, algo a mais, porque ele não crê. Ele acredita que é só para os dias dos apóstolos, da igreja primitiva. Inclusive eles lêem o capítulo 13 de 1 Coríntios, e ali eles pegam os textos ali isolados, e eles dizem que acabou. Mas nós acreditamos porque a Bíblia diz que é para todos os que estão longe. Quem é o que estavam longe? Todos aqueles que vieram depois da igreja primitiva. Então, irmãos, que nós possamos guardar essa palavra. Você aprendeu aqui nessa noite quantos dias demorou? Porque tem pessoas que pensam que passou muitos dias para que eles recebessem a promessa, que eles ficaram esperando, mas foi apenas 7 dias. E eles receberam, porque sabe por que eles receberam? Porque quando Jesus promete uma coisa, ele cumpre. Ele não é como os homens. Os homens é que prometem muitas coisas, mas não cumprem. Sobretudo os políticos. Mas Jesus não. Quando ele te prometeu uma coisa, pode descansar. Pode colocar a tua cabecinha no travesseiro e dormir em paz, porque ele há de cumprir. Porque Jesus não mente. Ele não é como os homens. Jesus, a sua palavra, ela é real. A palavra de Jesus, ela é revestida de veracidade. E Jesus Cristo não muda a sua agenda. Aquilo que está programado por ele, ele fará na vida da sua igreja. Você pode dizer amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque-se de pé. Vamos orar mais uma vez. Agradecer ao Senhor.